Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma reunião virtual do nosso Lar de Teresa. Continuamos nos encontrando dessa forma, em função das circunstâncias difíceis, mas que, com a graça de Deus, todos nós vamos atravessar essa tempestade com calma, com paciência, com alegria e esperança. Vamos, então, aos nossos avisos, não é? De sempre, com relação ao nosso site, com relação às doações que podem ser feitas pelo site, inclusive a doação específica desse inverno, como todos os anos, nós já abrimos as doações para os cobertores, que em função das circunstâncias estão sendo realizadas por transferência bancária, em função da nossa sede ainda estar fechada. Então, vamos iniciar com a nossa página de abertura, hoje, de Emmanuel, do livro Estude Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em todos os caminhos. Seja qual for a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo solo em que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. Nasceste para realizar o melhor. Para isso, é possível te defrontes com embaraços naturais ao próprio burilamento. Qual a criança que se esfalfa compreensivelmente nos exercícios da escola. A criança atravessa as provas do aprendizado sob a cobertura da educação que transparece do professor. Desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acode à mente a necessidade de fé, pensa no infinito das bênçãos que te envolvem, sem que despendas mínimo esforço. Não contrataste engenheiros para a garantia do sol que te sustenta, e nem assalariaste empregados para a escavação de minas de oxigênio na atmosfera, a fim de que se renove o ar que respiras. Reflete por um momento só nas riquezas ilimitadas ao teu dispor, nos reservatórios da natureza, e compreenderás que ninguém vive só. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem. E guarda a certeza de que para alcançar a felicidade, se fazes teu dever, Deus faz o resto. Emmanuel. E assim, refletindo sobre o dever que nos compete, mas também compreendendo que pela misericórdia divina, esse dever a ser cumprido será com as melhores condições. Um planeta de provas e expiações, com tamanho grau de beleza, com tamanha sensibilidade a nos ferir os sentidos. Então, como podemos entristecer, duvidar,
desesperar. A tua misericórdia, Senhor, se estende sobre todo o universo e se estende até nós neste momento. E por isso te somos gratos pela vida que nos destes e te pedimos, ajuda-nos a cumprir amorosamente contigo o nosso dever. Assim pedimos aos benfeitores espirituais do Lar de Teresa que nos envolvam neste momento, em todos os lugares em que nossos corações se encontram. E pedimos a permissão para iniciarmos as reflexões desta noite, levando a nossa querida Simone as melhores vibrações e a alegria por podermos tê-la junto a nós. Graças a Deus. Simone, querida, está com você. Obrigada, Fátima. Olá, aqui estamos hoje para mais um estudo do nosso Lar de Teresa. Hoje o capítulo é o capítulo 18 do Evangelho, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nós vamos estudar do item 10 ao item 12, em que nós temos muito se pedirá aquele que muito recebeu. Nós vamos... E essa máxima, como tudo dentro das leis divinas, ela tem muita coerência. Nós não pedimos a uma criança para que resolva um problema de matemática complexo. Como nós não pedimos a um adolescente, nós não temos uma expectativa com um adolescente de 12 anos, por exemplo, que tenha uma maturidade de um adulto. Então, nós recebemos dentro de determinadas possibilidades e somos cobrados dentro daquelas mesmas possibilidades, dentro proporcionalmente àquilo que nós recebemos. As leis de Deus são sempre muito coerentes, muito justas. Eu vou contar para vocês uma passagem da época em que eu cheguei aqui na nossa casa, nessa bendita casa de todos nós. Eu tinha um pouco menos do que 18 anos, faz pouco tempo, tá, gente? E nessa época, eu, como uma jovem que não tinha tanta maturidade, não queria saber muito de estudar, de maiores responsabilidades, e eu fui conversar com Dona Brunilde. Naquela época, ela se fazia bastante presente fisicamente. Hoje ela ainda se faz presente, mas através dos áudios, através dos vídeos que o João, a Graça, tão carinhosamente nos presenteiam, o Rubens, mas ela fisicamente não é possível. Mas naquela época, ela se fazia muito presente. Eu fui conversar com ela e falei essas aberrações para ela. Olha, eu chamava ela de chefinha, ainda chamo, Disse assim, eu não quero saber dessas responsabilidades, estou muito nova. E ela, na conversa, ela disse assim, minha filha, quando ela quer nos dar um puxão de orelha, ela sempre fala minha filha, ela começa com minha filha. E ela disse assim, a doutrina não precisa de você, é você quem precisa da doutrina. Aproveite o seu tempo. Eu nunca mais esqueci essa frase. A doutrina não precisa de você. É você quem precisa da doutrina. Aproveite seu tempo. Então, eu vou fazer aqui também agora uma analogia com quebra-cabeças. Quando a gente compra um quebra-cabeças, eu vou dar um plim-plim, a gente se encanta, a gente opta para aquela compra. Com quebra-cabeça, a gente se encanta primeiro com a imagem, uma imagem que nos seja agradável. E quando a gente abre o quebra-cabeças para poder montá-lo, e a gente vê aquelas pecinhas pequenas, e a gente começa, aliás, a primeira, logo depois daquele entusiasmo inicial, a gente diz assim, eu não vou conseguir, isso é muito difícil, as peças eu não estou enxergando como é que a gente monta. É a mesma coisa um pouco quando eu comecei
a me deparar mais com a doutrina. É aquele primeiro encantamento, a gente se acalma, né? Aplaca aquela sensação, a doutrina nos acolhe, dependendo das N razões que a gente veio buscar a doutrina, chegou à doutrina. E quando a gente começa a estudar, começa a conhecer a doutrina, que ela mexe com a nossa zona de conforto, né? A gente se assusta um pouco. Que a gente diz assim, puxa, é difícil, não é simples. A doutrina nos chama a uma reforma, né? A doutrina mexe com os nossos alicerces, que são alicerces que nós temos que buscar, que nós temos que melhorar. Então, nós olhamos e assim, isso não é tão simples. Se nós voltarmos para o quebra-cabeças, à medida que a gente vai olhando com mais detalhes, vai tendo foco, vai separando as peças, nós vamos olhando, separando os matizes das cores, vamos organizando, nós vamos conseguindo juntar um pouquinho e montamos um pedaço. É a mesma coisa quando nós vamos estudando e entendendo. Por quê? Nós sedimentamos um conhecimento na hora que nós entendemos, na hora que nós compreendemos. Que nós podemos ler, estudar qualquer conteúdo, seja na escola, seja profissional, seja na doutrina, nós podemos estar estudando e aquilo não está sendo internalizado. Então, na hora que nós entendemos, que nós compreendemos, nós ganhamos confiança. Né? Nós ganhamos confiança e nós começamos a ter uma vontade real de aplicar. Né? Então, nós começamos a nos modificar. E a doutrina não nos chega por acaso. Então, o aproveitar o tempo, não importa se chegamos na doutrina aos 15 anos, aos 25, aos 45, aos 75, aos 85. Né? Nós somos espíritos imortais. Já aprendemos isso. Então, o que é importante é que a doutrina chegou. Então, como nós estamos recebendo esse talento, como nós estamos aprendendo, né? Internalizando isso, vamos aproveitar esse tempo para que realmente a doutrina possa entrar e que nós possamos ter uma conduta, né, diferente a partir dessa ação. As lições, né, nós estamos tendo que, muitas vezes, repetir a lição, uma leitura. Tá? Por exemplo, e se a gente for ler, por exemplo, do estudo, quantas vezes nós temos que ler uma página, um capítulo, para melhor compreendê-lo? Isso é natural. Tá? Como muitas vezes a gente lê um livro e 5 anos depois a gente volta a ler aquele livro e nós temos uma outra visão daqueles ensinamentos, até pela nossa visão de mundo, nossa outra maturidade. Quem aqui já leu Paulo Estevão e voltou a ler Paulo Estevão ao longo da sua vida, a cada leitura de Paulo Estevão vai ter um outro aprendizado. Vai retirar desse livro outras ideias. Vai dizer assim, puxa, é o mesmo livro? É o mesmo livro. Mas a nossa atenção, o nosso interesse, a nossa maturidade é outra. E na nossa vida, as nossas lições também são muito recorrentes. Por quê? Porque são essas lições que nós precisamos melhorar. Né? São esses pontos fracos que nós precisamos melhorar. Então, se nós nos analisarmos, se olharmos assim, por que a vida sempre nos oferece lições
ligadas à paciência, ou ligadas à humildade, ou ligadas ao exercício da nossa agressividade, maneira de falar, que esses são os nossos pontos fracos. Aí nós vamos dizer assim, eu não bebo, não fumo, né? Não jogo, mas essas já são conquistas nossas. De repente, essa já é conquistas do seu espírito. Que bom, nós todos temos conquistas, mas nós todos temos pontos fracos a conquistar, né? A melhorar. É por isso que nós temos essas outras lições e por isso nós temos essa doutrina que está nos ajudando. E nós temos que pensar o seguinte, nós nascemos, como a página inicial foi lida, para realizar o melhor. Tá? Então, não tem nada nos nossos ombros que nós não sejamos capazes de realizar. Mas o crescer, ele requer um esforço. Tá? O crescer, ele requer que a gente dê um passo. É natural que a gente conheça o degrau que nós estamos. Tá? E para que a gente queira caminhar para um degrau acima, é um desconhecido. E às vezes a gente fica um pouco inseguro, mas é necessário. É claro que os amigos espirituais estão sempre nos auxiliando e, acima de tudo, Deus nosso Pai, ele respeita e vai respeitar sempre o nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer essa opção de permanecer no patamar que nós estamos, no degrau que nós estamos. Mas aí, vamos lembrar, né? Vamos aproveitar o nosso tempo. Vamos aproveitar o tempo que nós temos, seja ele qual for. 1 ano, 6 meses, 30 anos, 20. Vamos valorizar esse tempo. Ele é importante que nós possamos valorizar. Nesses tempos agora, em que nós estamos, por exemplo, de pandemia, em que nós tivemos que provavelmente nos relacionar mais perto, né? Mais frequente com os nossos queridos, provavelmente nós tivemos que exercitar mais desses pontos fracos que nós temos, porque eles aparecem. Né? Esse exercitar com o outro a gentileza, né? Nós tivemos que respeitar um pouco mais o espaço do outro. E aí, nós vamos recordar também o muito se pedirá àquele que muito recebeu. Porque, às vezes, esse outro que está se relacionando conosco, ele ainda não teve a bênção do conhecimento doutrinário que nós temos. Nós já temos esse conhecimento. Nós já temos condições de nos calarmos. Nós já temos condições de chegar e dizer assim, eu não vou entrar nessa disputa. Né? Hoje está um dia mais tenso aqui dentro de casa. Hoje estamos todos um pouco mais cansados. Vou ficar quieta. Agora, também podemos dizer assim, eu não levo desaforo para casa. Né? Eu não vou ficar calada. Sou sempre eu a abrir mão. Sou sempre eu a baixar a cabeça. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Quem é que está estudando? Quem é que está recebendo o Evangelho? Quem é que está estudando o Livro dos Espíritos? Vamos aproveitar o nosso tempo. É fácil? Não. Não é fácil. Mas requer o esforço. Requer o esforço. E nós temos que pensar que, por estarmos com a doutrina, certamente somos espíritos imperfeitos, claro que somos, e estamos tendo a oportunidade, com esse alicerce, tá? De estarmos quitando
muito de nossos compromissos e estarmos saldando muito de nossas dívidas em suaves prestações. Só que, em vez de pensarmos assim, eu tenho um carnê e que eu fiz 10 prestações, porque é uma maneira bem suave, ainda faltam 2 prestações, por exemplo, que nós possamos falar assim, só faltam 2. E como é bom a gente pensar que estamos quitando aquela dívidazinha X, nós temos muitas, mas cada dívidazinha que a gente acaba a prestação é bom, né? É muito bom. Então, é isso, nascemos para realizar o melhor. E todos nós que estamos recebendo esse suporte enorme da doutrina, principalmente nessa época agora da pandemia, além de nós estarmos fazendo a nossa parte junto aos nossos, nós podemos fazer a nossa parte junto a ao universo como um todo. Né? É aquele amigo que nós podemos dar um telefonema. É aquela pessoa que a gente sabe que está em dificuldade, mas a gente pode ajudar sem que ela peça. Né? O pedir é difícil. Né? Às vezes o pedir intimamente para aquele que recorrentemente, muitas vezes necessita, ele é uma humilhação. Né? Então, nós podemos nos antecipar de uma forma singela, sem afrontar, nós podemos ajudar. Né? São gestos fraternos que nós podemos fazer. Nós podemos orar. Né? Nós podemos orar por todos esses que estão aí precisando, conhecidos, desconhecidos, pelo mundo, pelos governantes. Então, tudo isso nós podemos oferecer. Porque hoje, acima de tudo, já por termos esse conhecimento bendito, doutrinário, nós somos gratos. Temos que ser gratos. No plano espiritual, como nós lemos, nós estamos cercados, infinitamente cercados, envolvidos, amparados, mas temos que caminhar. Né? Que nós possamos, todos nós, darmos conta, né, dessa nossa dos talentos que recebemos, que todos nós possamos olhar o nosso quebra-cabeça, né? Possamos montá-lo, olhar felizes, né? E dizer assim, eu estou me esforçando, eu vou conseguir, né? Eu vou fazer. Né? Vamos estar firmes para que possamos dar esse passo. E é isso que nosso Pai espera de nós. Ele sabe que os passos não serão grandes, mas o que Ele espera é o nosso esforço. Então, eu tenho certeza que todos nós vamos estar fazendo esse esforço de acordo com as nossas possibilidades, porque cada um de nós, as possibilidades são individuais, são personalizadas. Cada um de nós sabe aquilo que pode, mas é importante que dentro da possibilidade que se faça. Uma boa semana a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Graças a Deus. Estamos chegando, então, ao final de mais um encontro nosso. E que possamos levar no coração essa certeza de que Deus nos abençoou com as condições de fazermos o melhor.
Então, que para isso, o nosso coração possa estar aberto a descobrir o manancial de fontes de vida inesgotável que existe dentro de nós. E assim, Senhor, te pedimos para que essa fonte de vida eterna jorre por todo este planeta, em todas as criaturas e, sobretudo, a humanidade, para que, reconhecendo as dádivas e os talentos que possui, possa decidir utilizá-los para o bem e, sobretudo, o bem de todos. Ansiamos por uma terra em que haja o bem para todos, a alegria, o necessário para todos. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos, fica conosco, ampara-nos. Graças a Deus. Obrigada, queridos, pela presença. Obrigada pela confiança no lar de Teresa, por estarmos e continuarmos juntos. Todos nós. Porque desejamos, como disse a Simone, montar o nosso quebra-cabeças e nos alegrarmos ao vermos que ele é lindo e ele é nosso. Ele é só nosso, ele é individual, mas pode alegrar a todos que olharem e verem. Graças a Deus, uma boa semana para todos. Tchau.